Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso Direito Sem Juridiquês. Olá a todos! Antes de mergulharmos nos temas de hoje, um recado rápido. Se este conteúdo tem ajudado de alguma forma, seja nos estudos ou na atualização profissional, compartilhe com colegas e amigos. Levar um conhecimento claro e acessível a mais pessoas é o nosso grande objetivo. Exatamente! E mesmo para quem não é da área jurídica, acompanhar as decisões dos nossos tribunais é um exercício de cidadania, né? Entender como as leis são interpretadas molda a sociedade em que a gente vive. E o material de hoje é um prato cheio. Estamos com o informativo 1202 do Supremo Tribunal Federal, de meados de dezembro de 2025. Nossa missão é destrinchar as decisões mais importantes do plenário das turmas, traduzindo o que os ministros decidiram e, mais importante, por que isso importa. Vamos começar? Vamos lá! Ok, vamos desvendar a primeira decisão. O tema é a autonomia da Defensoria Pública. O caso, uma ADI, a 5.662, veio do Acre, onde uma lei estadual criava uma certa subordinação do órgão ao governador. A pergunta é, isso pode? Então, a resposta do STF foi um sonoro não. O que é fascinante aqui é a reafirmação do artigo 134 da Constituição. Ele garante, a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais. Elas são essenciais para o acesso à justiça e não podem de jeito nenhum ser um apêndice do Poder Executivo. E a lei do Acre fazia exatamente isso, de formas bem diretas, pelo que eu vi. Por exemplo, exigia autorização do governador para certas atividades da Escola Superior da Defensoria. Outro ponto que achei bem interessante, a lei dava ao defensor público geral e ao subdefensor o status de secretário de Estado. Parece um prestígio, né? Mas na prática... Na prática, é uma armadilha. Parece bom, mas insere a chefia da defensoria na estrutura do governo, o que mina completamente a independência. Exato. Isso levanta uma questão super importante sobre a separação de funções. E além dessa subordinação, a lei estadual também criou uma regra de promoção para os defensores mais rígida que a lei federal. Exigia 3 anos de exercício na categoria, enquanto a norma geral federal, que é a Lei Complementar 80/94, prevê 2, e ainda permite dispensar esse prazo em certas situações. Ah, então o Estado foi além do que podia. Foi. O STF entendeu que o Estado extrapolou sua competência, Criou uma regra mais restritiva que a norma geral da União, o que não pode. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O plenário declarou esses trechos da lei do Acre inconstitucionais, mas, para não criar um caos, modularam os efeitos da decisão. Isso. Ou seja, as promoções e os pagamentos que foram feitos sob a regra antiga, até a data do julgamento, continuam valendo. Uma solução pragmática para não gerar insegurança. Perfeito. Vamos para o próximo tema, que envolve uma briga de gigantes. A União contra o Estado de Santa Catarina. A ADI 7.656. Isso. O Estado proibiu a construção de usinas hidrelétricas num trecho do Rio Chapecó para proteger belezas naturais, como as cataratas do Salto Saudades. E aqui a gente tem um clássico conflito de competências federativas. É um caso de livro mesmo. De um lado, o Estado tem competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Isso é fato. Do outro, a União tem competência privativa para legislar sobre águas e energia elétrica. A exploração de potenciais hidráulicos é um serviço público federal. E nesse cabo de guerra, quem venceu? A competência da União, o STF, seguindo a jurisprudência que já é bem consolidada, decidiu que um Estado não pode simplesmente proibir um empreendimento hidrelétrico num rio de domínio federal. Entendi. Se a gente conectar isso ao quadro geral, uma decisão local como essa interfere diretamente no planejamento energético nacional, que é uma política pública de âmbito federal, né? Não tem como escapar disso. Ou seja, mesmo com a boa intenção de proteger o meio ambiente local, o que é super válido, Sim, super válido. a lei estadual invadiu uma área que a Constituição reserva para a União. As leis de Santa Catarina, então, foram declaradas inconstitucionais. Exatamente. Fim da história para essa lei. Agora, um caso de direito administrativo e processual civil que afeta o funcionamento de uma empresa pública.
É a ADPF 1193. A imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, a IORJ, pode pagar suas dívidas judiciais através do regime de precatórios, aquela famosa fila de pagamentos do poder público. E a decisão foi que sim, ela deve se submeter ao regime de precatórios. O STF tem critérios bem definidos para estender esse regime a empresas estatais, não é para qualquer uma. Basicamente, a empresa precisa, primeiro, prestar um serviço público essencial, segundo, atuar em regime não concorrencial. Ou seja, sem competição no mercado. Isso. E terceiro, não ter o lucro como objetivo principal. E a IORJ se encaixou nesses critérios. A principal atividade dela é publicar o Diário Oficial do Estado. Um serviço público super essencial e, claro, sem concorrência. E além disso, a empresa depende do orçamento do Estado e não visa lucro. Fecha a conta. Anuidade do serviço público. Pensa só. Se as contas da imprensa oficial pudessem ser bloqueadas ou penhoradas a qualquer momento para pagar uma dívida... Parava tudo. Exato. A publicação dos autos oficiais do governo poderia ser interrompida. Ao colocá-la no regime de precatórios, garante-se que ela continue operando enquanto organiza o pagamento de suas dívidas de forma, ordenada. Uma decisão bem focada na consequência prática, né? Gostei. Bom, o último caso do plenário mexe com impostos. É a ADI 5.654. A discussão veio do Ceará. É constitucional cobrar IPVA sobre embarcações e aeronaves, iates e jatinhos no popular. A resposta, com base na redação original da Constituição, foi não. O STF reafirmou seu entendimento de que o artigo 155, inciso 3 da Constituição, isso antes da Emenda Constitucional 132 de 2023, limitava a incidência do IPVA apenas a veículos automotores terrestres. Simples e direto, a lei do Ceará que previa a cobrança foi declarada inconstitucional nessa parte. Mas a história não acaba aí, certo? A gente teve a reforma tributária. Exato, a história mudou completamente. A mesma lei previa alíquotas diferentes de IPVA para carros e motos com base na potência do motor, nas cilindradas. E isso o STF considerou válido. Ah, então uma parte da lei caiu, mas outra ficou de pé. Isso. E o que é fascinante aqui é a distinção. Não se trata de uma progressividade baseada na capacidade econômica da pessoa, o que seria proibido por IPVA na época, mas sim de um critério objetivo ligado ao tipo de veículo. Os estados têm competência para definir essas alíquotas, desde que respeitem os limites constitucionais. Uma distinção bem técnica, mas crucial. Totalmente. E para fechar, uma decisão da segunda turma que mistura direito penal e futebol. É o RHC 238.757. O caso da Operação Penalidade Máxima. Um jogador profissional que aceita dinheiro de apostadores para de propósito receber um cartão amarelo durante um jogo comete crime? Olha, a acusação foi baseada no artigo 198 da Lei Geral do Esporte. Essa lei criminaliza quem aceita vantagem para alterar ou falsear o resultado de competição esportiva. A questão crucial que a segunda turma analisou foi: forçar um único cartão amarelo tem o poder de, concretamente, alterar o resultado de uma competição? E a conclusão foi surpreendente para muitos. A turma entendeu que não. Exato. Eles argumentaram que um único cartão amarelo é um evento disciplinar isolado, sem um impacto relevante no placar de um jogo, e muito menos na classificação final de um campeonato. O acórdão até menciona que o número de cartões era o penúltimo critério de desempate no regulamento, à frente apenas do sorteio. Ou seja, a relevância era mínima. Nossa! Isso nos leva a um princípio fundamental do direito penal: a legalidade estrita e a tipicidade. Para uma conduta ser crime, ela precisa se encaixar perfeitamente na descrição do tipo penal, como uma chave na fechadura. Neste caso, a turma entendeu que a conduta do jogador, embora seja eticamente reprovável e, claro, passível de punição na justiça desportiva, sim, com certeza, ela não tem a gravidade necessária para ser considerada um crime que altera o resultado da competição. O direito penal deve ser a última ratio, a última opção. Então, o que tudo isso significa na prática? O STF determinou o trancamento da ação penal contra o jogador por atipicidade da conduta.
Basicamente, o fato não constitui crime. Exatamente, não é crime, mas não significa que seja certo ou que ficará impune em outras esferas. Ufa, que mergulho! Passamos pela autonomia das defensorias, pela divisão de poder sobre rios e energia, pelo regime de pagamento de estatais. Pelos limites do IPVA. E chegamos até uma discussão sobre o que é crime no futebol. Fica claro como as decisões do STF afetam áreas muito distintas da nossa vida. E depois de analisar tudo isso, fica uma reflexão, né? Em um país com tantas leis e regras complexas, como garantir que a aplicação da norma, seja na defesa de um cidadão ou na definição de um imposto, realmente sirva ao seu propósito original de justiça e equilíbrio, sem se perder em tecnicismos? E onde a gente traça a linha entre o que é moralmente errado, como no caso do jogador, e o que é criminalmente punível? Uma ótima pergunta para refletir. E com ela encerramos nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima!